Saravá, meu querido irmão de fé, Saravá, minha querida irmã de fé. Eu me chamo Christian Siqueira e é um prazer imenso nós podermos estarmos juntos mais uma vez através das nossas redes sociais, via Instagram, via Face, para que nós possamos, mesmo em época de pandemia, de afastamento social, que são coisas muito importantes nesse momento em que nós estamos vivendo enquanto humanidade, mas mesmo nesse momento podermos estarmos juntos, conversando sobre espiritualidade, buscando a presença da espiritualidade, porque já dizia Jesus que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Se o Mestre está próximo daqueles que se reúnem em nome dele, então muito mais os nossos irmãos do astral, ou então principalmente os nossos irmãos do astral, já que nós vimos em nossa última conversa que Deus é onipresente através dos seus enviados, segundo o entendimento dos princípios básicos da Umbanda. É um prazer podermos estarmos juntos, é um prazer podermos falar de espiritualidade e é um prazer, mais ainda, sabermos da existência da esperança. Quando Paulo dizia que quando estou fraco é que eu estou forte. E se nós buscamos a presença da espiritualidade, qualquer que seja a forma de se buscar, ou qual seja essa espiritualidade, é porque nós ainda temos esperança, graças a Deus, e a esperança nunca pode morrer, porque ela é um prelúdio do sentimento da confiança, que é um prelúdio do sentimento da fé. Então nós temos que mesmo buscar nos momentos de fraqueza, buscar nos momentos de necessidade, com a certeza de que nos haverão de atender dentro das nossas necessidades. Vamos rezar para podermos começar a nossa conversa de hoje. Nós pedimos a assistência dos bons espíritos, do Caboclo Tupinambá, Vó Firmina, Caboclo Aimoré, Pai Congo, Pai Guiné, para que venham nos assistir na tarde de hoje. Que nós possamos conversar coisas que alimentem nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo mental e traga consciência do nosso corpo físico. Que nós possamos estar assistidos do começo ao fim no dia de hoje, pela lei e pela luz que nos assiste, hoje para todo sempre, Saravá. Que assim seja. Nós enviamos o material da nossa aula, eu estou com uma cópia impressa aqui em mãos, mas nós enviamos para o número particular no WhatsApp dos nossos amigos que nos pediram. Nós temos uma lista de transmissão no WhatsApp. Caso você ainda não faça parte dessa lista, você pode nos mandar mensagem pelo WhatsApp 065 99286 3167. O número não vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Pedindo para ser adicionado na lista de transmissão do Cocktail. Então você vai receber lá mensagens, às vezes alguns links de vídeos, documentos, imagens, explicações, textos, áudios. Também a divulgação das nossas atividades presenciais quando tiver e as virtuais, que é como a gente está trabalhando agora, como também o material das aulas. Nós já tivemos uma aula online e a primeira foi presencial. Só que a primeira que foi feita presencial, nós iremos logo também fazê-la virtual, já que pelo visto a gente vai conversar por aqui ainda durante um bom período de tempo. A nossa casa, naturalmente, é uma casa de caridade que vive das doações e das ações que nós fazemos. Nós temos a nossa sede na cidade de Várzea Grande, que fica muito, na verdade, ao lado de Cuiabá, e sabe lá Deus como é que a gente vai fazer, Nós estamos construindo nossa capela lá em Várzea Grande. Capela por quê? Porque nossa ideia era fazermos a casa de Umbanda em Cuiabá, e lá em Várzea Grande nós íamos mexer, trabalhar, cultuar outros tipos de culto. Com a pandemia, nós acabamos suspendendo os ritos presenciais e, consecutivamente, nós temos que nos esforçar mais ainda para conseguirmos ajuda, para continuarmos mantendo as nossas firmezas, as tronqueiras, os gastos que são naturais de qualquer comunidade umbandista e que todo mundo conhece. Nós temos uma lojinha que atende o Brasil todo através do Correios, e a gente vai tentar, nas próximas lives que nós fizermos, divulgarmos alguns produtos que nós temos, porque em alguns lugares é difícil conseguir essas coisas, em outros lugares, outras pessoas, talvez pela correria do dia a dia, não tem muito tempo, e nós temos alguns materiais que são assim muito essenciais para o dia a dia umbandista e que serve para você, ao mesmo tempo que nos ajuda a conseguirmos manter
a natureza natural, né? A naturalidade das nossas firmezas, das nossas manutenções do nosso templo, que são muitas, através da nossa lojinha. Bom, nós temos aqui, que o Thomas separou para mostrar, os perfumes dos signos, né? Mestre Apacane, Mata e Silva, vai dizer nos livros dele sobre as essências dos signos. Nós também temos essência, vamos trazê-las na próxima live. Mas esse aqui são os perfumes. Então nós temos o perfume do signo, por exemplo, aqui tem Escorpião, que é da linha de Ogum, Aquário, que é de Orimá, e Ori, que é de Gêmeos. Segue uma composição de notas olfativas, que não são apenas do signo regente. Na verdade, é uma composição de perfume que serve para harmonizar o corpo mental e astral do indivíduo, de acordo com a tríplice elementar dos signos que formam o seu signo de nascimento. Nós vamos conversar hoje ainda sobre isso de uma forma melhor. Então nós temos perfume dos signos, você pode usar na bolsa. Médio tem que ter sempre, né, alguma coisa de cheiro na sua bolsa de trabalho, porque só médio trabalhador, ou trabalhador mesmo, independente de ser médio, que sabe como que lá na hora passar mal, na hora sentir fraqueza, depois aquele desajuste, né, a depender de como está a assistência, o perfume serve para alinhar. Quando a gente desmaia no corpo físico, o que fazem? Colocam álcool nas narinas da gente para a gente acordar. Quando o corpo mental ele está em desequilíbrio, por alguma razão, por algum pensamento, alguma emoção, alguma ideia, e conjuntamente também o corpo astral, a gente cheira determinados cheiros que ajustam o corpo mental, o corpo astral e, consecutivamente, o corpo físico. Então, esses cheiros eles têm muito a ver com a memória olfativa do homem, mas muito mais ainda com a relação planetária e a relação herbária, né? Herbária, os odores e etc. e tal. Então eles têm uma ação direta no sentido de equilibrar, de despertar, de harmonizar nesses momentos de desequilíbrio. E também nós temos aqui defumação. Defumação para harmonização, defumação para elevação, defumação agregadora. São pacotinhos. Eu acredito que tenha mais ali, né? A gente traz outros modelos para mostrar na nossa próxima live. Essas ervas são ervas colhidas em quinzenas positivas, ou seja, na lua crescente e lua nova, nos horários das suas respectivas regências planetárias. Então elas foram colhidas na hora exata da regência do planeta, quando elas estavam com maior porcentagem de prana acumulado, no auge da sua potência planetária natural, e foram colocadas para secar na sombra. Então todo o processo de colheita segue a regra normal, ideal, correta de colheita de ervas. Depois de secas, foram picotadas, embrulhadas, imantadas lá no nosso santuário, e a gente embrulhou para enviar para as pessoas que não têm como fazer defumação, né? Tem pessoas que falam, mas não sei onde tem essa erva, não sei onde tem essa erva, não conheço essa erva. Bom, aqui tem um ritual de defumação pronto. Primeiro faz a defumação desagregadora, ela não está aqui, mas tem a desagregadora. Depois faz a agregadora, depois a elevação, ou melhor, a defumação para harmonização mental, depois da descarga, depois a agregadora e depois a de elevação. Nossa, tem tanta opção que nem sabe qual que a sequência que usa, mas é porque tem vários modelos. E nós também conseguimos enviar todos esses produtos, e lógico, não poderíamos deixar de falar do livro do Seu Sete da Lira, Seu Sete, que é um espírito guardião que nós amamos. Eu amo, a minha casa ama, muita gente ama. Um Exu muito poderoso, um Exu do amor, como ele gostava de dizer, da caridade, da luz e da música. Uma história apaixonante. Esse livro foi lançado na pandemia. A editora falou, Christian, será que a gente vai? A pandemia, ninguém está saindo, né? Não sei como vai ser. Eu falei, olha, se esse livro ficou pronto na pandemia, é porque o Seu Sete precisa, nós precisamos de Seu Sete na pandemia, porque ele é um Exu curador. E graças a Deus, desde quando nós começamos a pandemia, a gente fez várias correntes de horas grandes, com bastante participação de irmãos do Brasil todo, com pessoas que conseguiram curas, melhorias de quadros de saúde, enfim, como dizia os cientistas da década de 70, esse Exu é fenomenal, né? O ponto fala. Seu Sete é fenomenal. Então, quer dizer,
conheça a história, cultua seu sete. Seu sete não é propriedade de ninguém. Nós vimos por aí várias pessoas falando que ninguém pode cultuar. O seu sete ensinou como cultuá-lo, nós ensinamos aqui no livro, e eu tenho certeza que só vai aumentar a possibilidade de ajuda espiritual que nós temos e precisamos nesse momento. Então vocês viram, a gente tem vários produtos, nós mesmos que produzimos dentro da nossa comunidade. Caso alguém precise de alguma coisa, é só nos mandar mensagem no WhatsApp, ou mandar mensagem aqui pelo Instagram, ou mandar mensagem pelo Facebook, que nós teremos imenso prazer em atender, dar informações, enviar pelo correio, para que todo mundo consiga ser atendido naquilo que precisa. Assim você se ajuda e nos ajuda a mantermos a nossa casa, né, do jeito como ela deve ser mantida. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre as 7 linhas de Umbanda. Você que recebeu o seu material, né, pelo WhatsApp, pode nos acompanhar no texto, e eu vou lendo alguns pedaços dele e vou comentando. As pessoas vão no terreiro de Umbanda e são geralmente atendidas por algumas entidades que se manifestam como sendo caboclos, pais velhos, crianças, e a pessoa fica perguntando: quem são esses espíritos que assistem, que conversam, que ri, às vezes que xinga não, e briga, né, com essas pessoas, mas que falam, tudo isso falando do amor, do Evangelho e dos ensinamentos do Cristo na realidade de cada um. Esses seres, eles são seres que estão, que aceitaram, que foram convidados, que assumiram postos de trabalho dentro das 7 linhas de Umbanda, em uma relação de trabalho com o movimento umbandista, mas não apenas com o movimento umbandista. É curioso nós pensarmos que a entidade que baixa no terreiro de Umbanda pode ser a mesma entidade que trabalha no momento da missa numa igreja católica, no momento de uma sessão kardecista no centro de Kardec, no momento de uma sessão de um culto protestante na igreja evangélica. A gente faz sempre questão de afirmar: quem divide é o homem, não é a espiritualidade. O trabalho existe, sempre existiu, vai existir, e do outro lado a preocupação é ajudar através do trabalho, não criar más divisões. Então essas entidades são seres elevadíssimos. Se não assim fossem, não estariam se manifestando, pregando e aplicando em nossas vidas particulares os ensinamentos crísticos que estão fundamentados no Evangelho de Jesus Cristo. São seres elevados, mais espiritualizados que nós encarnados, tanto que não encarnam, né, no planeta Terra, salvo em algumas situações muito particulares, que estão aí atreladas a missões que esses espíritos assumem com a humanidade do outro lado da vida. Agora, criança, caboclo e pai velho. Será que a criança vem porque ela morreu criança? Ela desencarnou criança? A gente já viu muito isso por aí no movimento umbandista, né? As pessoas falam: a criança, porque ela morreu criança. Será que o preto velho, ele vem como preto velho porque ele era escravo? A gente também já viu muito disso. O preto velho era escravo. Aliás, a gente já viu até preto velho usando corrente, né? Aquela coisa toda. E o caboclo, será que ele vem como caboclo porque ele já foi índio? Índio tupi, índio guarani, índio aqui da... A gente mora no Mato Grosso, tem várias tribos de índios por aqui. Nem sempre. Nós precisamos entender isso. Porque a Umbanda não é um palco de teatro, né? Muito embora, isso é verdade, a forma de se manifestar tenha uma relação como símbolo alquímico, tenha uma relação, isso a gente considera que é, na verdade, arquétipos comportamentais. Mesmo com isso, não quer dizer que eles são aquilo que a visão social idealiza que eles sejam. Na verdade, essas formas de manifestação, como o próprio nome está dizendo, formas de manifestação, são figuras arquetipais, são figuras alquímicas, que essas entidades espirituais, quando vão se manifestar na Umbanda, se manifestam dando vida a elas. Para quê? Para que processem alterações, estados de equilíbrio, de harmonização, de naturalização com essas figuras arquetipais. Então a figura arquetipal da criança, ela lida com a nossa parte mais sentimental.
A criança tem essa facilidade de tocar o coração, pela pureza, pelo amor puro, pela sensibilidade natural, pela inocência. O caboclo, né, aquela coisa do bravio, bate no peito, dá o grito, pula reto, ele lembra em nós o arquétipo do homem forte, do adulto, do homem que tem força, que vai atrás, daquele que não fica deitado esperando a coisa vir, que vai trabalhar, que acorda cedo, vai colher, vai pegar planta, vai fazer o que tem que fazer. E a figura do pai velho tem muito a ver com a sabedoria, com a velhice, né? Com a maturidade, com a paciência, com o entendimento, com a sabedoria, principalmente com a magia. Então essas 3 formas de manifestação, elas não têm a ver com o fato dessas entidades serem criança quando desencarnado, índio quando viveiro, o velho africano escravo, né? Não. Eles têm a ver com a afinidade que esses espíritos, na sua forma, têm com esses valores. Uma vez que eles têm uma afinidade de relação com esses valores arquetipais, quando eles vão se manifestar na Umbanda, eles têm que se manifestar sobre uma dessas formas de manifestação que tem mais a ver com a sua forma de trabalho. Então a criança que a gente vem incorporar no terreiro, nem sempre é uma criança, às vezes é uma pessoa que desencarnou muito velha. A mesmo na forma astral, o médio vidente, o médio clarividente pode ver que na forma original não é uma criança, é um espírito adulto, mas que se manifesta como criança. O caboclo nem sempre é um índio. Sim, tem caboclo que pode ter sido negro, pode ser africano, aliás, porque o caboclo até representa o natural da terra. E o preto velho nem sempre é velho, nem sempre é negro. Isso são formas de manifestação que mexem com o nosso inconsciente, que mexem com movimentam os valores que essas entidades têm que movimentar em nossa vida, na nossa vida consciente, inconsciente, espiritual, social. A Umbanda é a religião da vida. Eu disse que a Umbanda não é um palco de teatro, mas certamente a gira de Umbanda é o palco da vida. Nós temos o começo, o meio, o fim, o vácuo que permite o recomeço, o meio, o fim, o vácuo que... Todas as formas de manifestação dessas entidades dentro dos terreiros têm a ver com a missão que elas têm junto da nossa humanidade. Tem a ver com os valores melhor desenvolvidos dentro da realidade dessas entidades. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lá em casa eu digo no COCT, a gente conversa muito sobre isso. Por quê? Incorporação não é possessão. A gente vai conversar sobre isso em uma oportunidade posterior, né? Nas próximas aulas. Eu acho que a próxima aula vai ser sobre mediunidade. Tem que ter o médio tem que ter muita consciência de arquétipos, do que é a entidade, do que não é entidade, para que na hora da incorporação não hajam excessos muito loucos. A gente vê lá, por exemplo, a criança que sai jogando bolo na cara dos outros e quer brincar e quer subir no telhado. Pera ainda, eles não são espíritos que vieram na Terra para brincar como seres humanos. Eles são espíritos que têm missão séria. Eles não vêm para brincar, eles não têm esse comportamento de eu quero ir para a Terra para fazer o que eu fazia lá. Não é um comportamento dos seres desenvolvidos. A gente muito bem sabe. É um comportamento dos seres obsessores. Eu quero montar em fulano porque eu sinto vontade do fluxo vital do vício do cigarro. Eu sinto falta do fluxo de vitalização que departe do álcool, que departe do sexo. Esse comportamento de eu quero ir para a Terra porque eu quero fazer o que eu fazia lá, é dos obsessores, não é das entidades de Umbanda. Então, nós temos que aprender a olhar a essência, não o excesso. Ah, mas a forma de criança não tem a ver com os símbolos alquímicos? Tem, e é por isso que ela vem na forma de criança. Isso já é ativação de um quadro alquímico, de um símbolo alquímico, de uma figura arquetipal. Então, ela não tem que vestir de criança? Pera ainda. Então, nós temos que trabalhar a nossa visão. Nós estamos olhando muito aquilo que é superficial. Roupa é superficial. Comportamento, por exemplo, de agir como criança é superficial. Nós temos que enxergar o essencial, que é o símbolo filosófico, alquímico, teológico, né? Psicológico no sentido de arquetipal, que essas formas de manifestação despertam em nós. No final das contas,
essas entidades vêm com esses valores, não é para poder fazer uma festa de índio, ou de velho, ou de criança. Elas vêm com esses valores, com essas formas de manifestação, para despertar em nós os valores inerentes a essas formas. Então eu fico vendo que às vezes o médium fala, mas eu tenho que comprar uma chupeta para a criança que trabalha comigo. Não compra, minha querida, não compra. Sabe o que você precisa? Você precisa despertar em você os valores que essa entidade traz como criança. Isso vai fazer a diferença. Não chupeta que você colocar na boca dela. A criança nem está na carne, a entidade nem está na carne, ela está no espírito. Quem coloca a chupeta na boca é o médium, não é a entidade. A entidade está incorporada no médium. Tudo que é da matéria serve pro médium, não para a entidade. Mas e o cachimbo? Bom, a gente está falando aí de outro aspecto, que é a magia dos elementos. Mas chupeta não tem nada a ver com magia de elemento. Não, a chupeta... Gente, nós não precisamos criar mais excessos. A gente precisa entender o que a Umbanda faz. A gente tem que ter humildade. O mestre Apacani dizia assim... O grande problema, o grande veneno que você pode colocar na mão do médium é orgulho, vaidade, dinheiro e sexo. Vocês como bandistas, nós como médios, precisamos tomar consciência do que é a Umbanda. A Umbanda habita em mim, mas ela não sou eu. Os meus atos devem ser da Umbanda, mas não quer dizer que todos os meus atos são umbandistas. Nós precisamos ter um bom senso, uma ética, doutrinação, estudo, clareza. A gente tem que tirar a vaidade da cabeça. Tem vezes que você vai falar com o médium, olha, isso aqui está errado. Não, a entidade que falou, a entidade que mostrou. Mas, gente, isso aqui está errado. Nós temos que saber que mediunidade é uma coisa falha. Não é uma possessão, é uma incorporação. Nós precisamos entender o que é incorporação. Na próxima aula a gente vai até fazer uma prática aqui de laboratório para poder desenhar. Porque, infelizmente, ainda hoje muitas pessoas confundem o que é incorporação com o que é possessão. Como se tudo que a entidade fizesse viesse da entidade. Eu não preciso estudar, por quê? Porque a entidade vai fazer. Peraí, você está possuído ou você está incorporado? Porque se você está incorporado, você precisa estudar. Você não está possuído, nós precisamos entender as diferenças desses elementos. Mas isso só começa quando nós despertamos para ouvir a realidade da essência dessas entidades. Quando nós arrancamos a vaidade e o orgulho, porque nunca vi lugar para ter religioso vaidoso e orgulhoso como na Umbanda. Às vezes, a gente está falando aqui, por exemplo, do excesso que se dá em algumas manifestações, mas às vezes o excesso não é nem a entidade que pediu, nem na loucura da incorporação. É o médium mesmo que quer aparecer, que quer ser mais do que os outros, que quer ser mais que o brilho do congado, da vela do altar e vamos que vamos. Aí chega lá o médium todo pavão, né? Todo pavoneado no terreiro para incorporar a criança com 50 vestidos de chita, 35 guias de pescoço, 45 chupeta e 2 sacolão de balinha de chocolate de bolachinha. Mas e o coração? Não tem amor, não tem respeito, não tem humildade, não tem pureza. É um vampiro sexual. Não descobriu os valores do sentimento verdadeiro. O que adianta? Não adianta nada. No final das contas, ainda corre o risco de não ter nem criança mais incorporando. É o próprio médium dando vazão às suas loucuras internas. Não é nem animismo. Não estou falando de animismo. É o próprio médium dando vazão às suas loucuras internas. É muito triste, mas é a verdade. É muito triste, mas é a verdade. Mas o conhecimento liberta, e é por isso que nós estamos conversando, não é isso? O bom senso nos diz que essas entidades são tão experientes, já encarnaram tantas vezes, que já ultrapassaram esses estágios. Por que se prenderiam a formas como criança, adulto, vermelho, branco, negro, amarelo? Obviamente já encarnaram em todas as raças e já passaram por todas as idades. Apenas se utilizam destas formas de apresentação para conseguirem chegar mais perto de nós, humildes filhos de fé, que de modo até inconsciente, ao vermos uma criança incorporada, imediatamente associamos com a pureza, a beleza, a sinceridade de intenções.
Por outro lado, ao chegarmos perto de um caboclo, sentimos a sensação de segurança, de fortaleza, coragem, simplicidade. E quem não sentiu, ao ficar sentado de frente a um preto velho realmente incorporado, uma sensação profunda de paz, da certeza dessas entidades que se apresentam encurvados pela sua humildade? Este é um dos motivos da apresentação das entidades nestas formas, para transmitir ao consulente, através da sua manifestação, essas características de pureza e beleza, de fortaleza e simplicidade, de humildade e de sabedoria, respectivamente. É um trabalho gigantesco. Imagine que do outro lado, na espiritualidade, essas entidades passam por formações constantes. Enquanto o bonitinho do médium está aqui na Terra falando que não precisa estudar, está satisfeito, acha que é pai de santo porque está fazendo curso, porque está lendo livro, abre mão da vivência prática, essas entidades estudam constantemente para poder entender, para poder acompanhar o processo de desenvolvimento psicológico, social, filosófico, científico da humanidade. São seres que se tornam experts no trabalho com a humanidade da Terra, em relação a outras hostes planetárias também. A única coisa que nós poderíamos fazer é ter vergonha na cara e tentar estudar tanto quanto eles, né? É gigantesco o trabalho dessas entidades que procuram plantar no coração dos homens a semente da vida renovada pela luz de Oxalá, mesmo que às vezes tenham que se passar por até ignorantes, porque as pessoas veem a criança falando como criança e pensam, que espírito bobó, né? Vou dar 2 chocolatinhos, ela vai fazer o que eu quero. O caboclo era índio, né? Índio gosta do quê? De cachaça. Índio gostava de cachaça. Então eu vou dar aqui a cachaçinha para o índio para trocar. O preto velho, vou dar um cachimbinho, né? Fiquei até pasmo que um dia um consulente foi lá em casa e falou, olha, eu queria dar um cachimbo de presente para casa e tal, só que eu queria saber, porque uma vez um preto velho pediu um cachimbo para mim, ele falou que tinha que ser lá do shopping, do caro. Aí ele falou, aqui também tem que ser assim? Eu falei, não, meu filho, aqui você não precisa nem dar cachimbo. O que você pode dar de melhor aqui é desenvolver no seu coração a sabedoria que essas entidades têm. Melhor cachimbo que esse não tem. Aprenda então a puxar para dentro do seu coração a sabedoria, a maturidade, a humildade que essas entidades representam e exale isso para fora no seu comportamento, nas suas ações. Esse é o melhor cachimbo que você pode dar para nós. Nós precisamos acordar para a vida. As pessoas fazem da Umbanda um lugar afeito às suas brincadeiras, aos seus comportamentos humanos, mas a Umbanda não é isso. A Umbanda é um lugar de mudança. Se você está no terreiro há 1 ano, 2 anos e você continua a mesma pessoa, você está perdendo o seu tempo. Quantas pessoas nós já não tivemos que lidar, não vimos em outros lugares, que entraram a mesma coisa, saíram a mesma coisa, não aceitavam mudar, não aceitavam que estavam errados, não, sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro, sempre o outro. Que santo que está fazendo o que na Terra? O que nós estamos fazendo na Terra? Se o espírito que está evoluído do outro lado trabalha para vir melhorar a sua carga kármica, dármica na Terra, o ser humano aqui na Terra agora virou santo, que todo mundo é imperfeito, todo mundo é errado, todo mundo quer criticar, todo mundo quer derrubar e ele nunca faz nada? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Nós estamos usando o terreiro como espaço de show para as nossas vaidades, para o nosso ego, para a idolatria com o sacerdote que acha que é o rei do mundo e tem Jesus na barriga. Nós temos que tomar consciência da verdade da Umbanda e daquilo que essas entidades trazem para a nossa realidade humana. Oxalá o Cristo Jesus é o Senhor máximo e responsável pelo nosso planeta. E como governador desse planeta, envia essas entidades até nós através da sua misericórdia. Não é porque a gente merece não, esperando que possamos evoluir e crescer espiritualmente. As entidades que trabalham dentro da Umbanda, elas militam em uma das 7 linhas de Umbanda. Isso é uma coisa que, embora muita gente diga diferente, nós precisamos entender. As entidades que trabalham na Umbanda têm que vir em uma das 7 linhas de Umbanda.
Essas entidades que se manifestam nas 7 linhas de Umbanda não é porque elas foram criança, índio, velho, escravo, é o que a gente está falando. Elas têm que se manifestar, não por essas razões, ou na forma de criança, ou de caboclo, ou de pai velho. Isso se prende a fatores de trabalho, fatores psicológicos, arquetipais, alquímicos, simbólicos, mitológicos, históricos, humanitários, científicos, naturais. Elas precisam se manifestar nessas formas, por quê? Porque tem a ver com a natureza da linha que elas manifestam. Ah, mas e o caboclo, o boiadeiro? Ah, mas e o marinheiro? Ah, mas e o baiano? Essas entidades trabalham junto com a Umbanda. Elas trabalham também dentro da casa de Umbanda, só que elas não vêm nas 7 linhas de Umbanda. Elas fazem parte de um outro tipo de culto chamado os cultos de encantaria, que também se manifestam na Umbanda. Afinal de contas, a separação é do homem, não é da espiritualidade. Eu já vi gente falando, ah, mas o boiadeiro, o marinheiro é da encantaria, não mistura com Umbanda. Quem somos nós para falar, para colocar na espiritualidade as ações de vaidade, de tentativa de ego em cima da espiritualidade? Se o caboclo das 7 encruzilhadas veio e falou, quando veio o movimento umbandista, onde qualquer espírito que tiver algo de bom para ensinar vai ser bem-vindo. Aquele que muito sabe ensinará, e aos que pouco sabem nós ensinaremos. Quem são vocês? Quem somos nós para falar que uma entidade pode ou não pode se manifestar e trabalhar na Umbanda? Se a entidade quer fazer a caridade do jeito dela, a gente vai fazer o que agora? Preconceito espiritual? Não pode incorporar, por quê? Porque ele não se enquadra nos aspectos comportamentais que se espera das entidades de Umbanda? O que é isso? A gente está repetindo agora os comportamentos negativos que fizeram contra nós no passado? É sério que nós que falamos de espiritualidade, nós que lutamos contra o preconceito sexual, contra o preconceito de raça, contra o preconceito de cultura, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, vamos levar para dentro do terreiro comportamentos afins a essas degenerações comportamentais sociais do homem? É sério isso? É sério isso? Que nós vamos entrar dentro do terreiro para falar qual espírito que pode fazer a caridade ou não? Nós precisamos tomar luz e clareza, como dizia meu pai quando era criança, toma tenência, olha lá o que você está fazendo. Nós não temos Deus na barriga, nós temos os templos dos orixás dentro de nós, que são os chakras, que precisam ser desenvolvidos para manifestar as luzes e os poderes dos 7 orixás. Mas nós ainda não somos rei do mundo. Se Jesus aceitava a pior das prostitutas, o pior dos cobradores de impostos, quem são vocês para falar que uma entidade pode ou não pode vir falar de caridade dentro de um terreiro, gente? Será que as pessoas elas não têm noção do que eles estão falando, do que eles estão fazendo? Agora a coisa fica assustadora quando a gente vê as mesmas pessoas falando que não pode, por exemplo, falar do encantado, falar, por exemplo, do Exu. Porque o Exu, a Pombagira, também não fazem parte da Umbanda. São espíritos que trabalham em outro culto que se chama Quimbanda. O próprio nome já distingue, lado passivo da lei, né? Umbanda e Quimbanda. Por que o Exu pode vir e o encantado não pode vir? O que é isso? É um jogo de interesses para manter a... Enfim, vamos poder conversar sobre isso mais à frente. Mas é bom que se deixe claro que as entidades que vêm se manifestar na Umbanda vêm sobre a forma ou de criança, ou de caboclo, ou de pai velho. Isso tem a ver com esses fatores que estão ligados à consciência do homem que nós falamos. E eles vêm dentro de uma das 7 linhas de Umbanda. Existem vários entendimentos sobre as 7 linhas de Umbanda. Qual é o entendimento que nós temos na nossa comunidade? Nós temos a linha de Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô e Iemanjá, onde se manifestam as entidades sob a forma de caboclos. Entidades que usam uma forma de manifestação que tem a ver com a ativação do poder da força, da coragem, afeita a essa figura arquetipal. Temos a linha de Iori, onde se manifestam os espíritos na forma de criança.
visto que a gente vai falar, Iori é a linha de Umbanda que fala sobre a pureza. E temos a linha de Iorimá, onde se manifestam entidades na forma de pais e mães velhos. A gente não costuma falar muito preto velho e preta velha, porque como a gente acabou de falar, existem pais velhos e mães velhas que não foram velhos, né? E que não são, na realidade astral, ainda hoje, no processo de incorporação dentro dos terreiros. Os 7 orixás planetários, que são esses que chefiam essas 7 linhas, são os 7 espíritos mais elevados do planeta, que nunca encarnaram aqui, e sob o comando de Oxalá, formam o governo do planeta. Esses 7 orixás têm suas forças concretizadas ou refletidas pelos planetas do nosso sistema solar. Por isso, influenciam as características do ser encarnado, de acordo com o signo zodiacal regido pelo planeta do orixá. Veja bem, orixá, nós vamos falar muito do orixá na visão africana. A Umbanda tem uma visão própria de orixá. A Umbanda fala que não anula essa visão africana, óbvio. A Umbanda ensina, na sua parte esotérica, que os orixás são os seres governantes da luz. São os seres dispensadores da luz. Então existe uma hierarquia, onde existem vários orixás, que são manifestadores, dispensadores das luzes, a vários níveis da realidade existencial. Nós não vamos estudar isso nas nossas aulas, porque isso já se prende a um estudo mais profundo, né? Inclusive é um estudo que é feito dentro da comunidade, porque senão seria muito, né? Teria que se entender outras coisas para poder se entender essa. Mas nós não acreditamos que os orixás incorporem. Esses orixás planetários lá em cima não, eles estão em uma realidade muito diferente da nossa. Mas existem sim um nível da hierarquia dos orixás, a gente vai falar 2 orixás menores, que são já espíritos que estão longes, mas próximos. É complicado explicar isso, né? Teria que explicar a hierarquia inteira, mas nós não vamos fazer isso. São espíritos que estão muito acima de nós, mas que estão, de certa forma, próximos dentro da hierarquia e que podem, por alguma razão kármica, se manifestar em raríssimos médiuns. Por uma razão muito específica a nível de emissão com a coletividade. Eu acho engraçado que tem gente que vem aqui em casa e fala: qual que é o seu caboclo? Eu digo: olha, eu não tenho caboclo nenhum. Não estou conseguindo nem levar minha vida, vou levar mais um caboclo comigo. Não estou conseguindo nem, né? Estou precisando aprender a liderar a minha vida. Ah, qual que é seu Exu? Não tem Exu. Nós temos entidades amigas que trabalham conosco, mas elas não são minhas. Tem que tomar cuidado com isso, porque entidade não é figurinha de álbum. Ah, qual que é seu caboclo? Não sei quem. Cola. Qual que é a Preta Velha? Não sei quem. Cola. Não é isso não. Eu já falei, uma vez eu fiquei boca aberta, quando eu falei com o médico, ele falou que incorporava 55 caboclos. Na hora que incorporava um caboclo, o caboclo incorporava junto, passava em cima da coisa. Eu falava: meu Deus do céu, eu não estou conseguindo nem com dificuldade trazer os valores de um caboclo para a minha vida. Vou conseguir aprender o que 55 quer ensinar. É complicado. A mente do homem é complicada. Daí não precisa mais nem viver. Daí já pode pedir para desencarnar e as entidades se incorporam. Cada hora entra, sai uma, entra, sai uma. Às vezes as pessoas pensam que a entidade está fazendo questão de incorporar. Eu já vi médico falando: não, eu tenho que incorporar. Meu querido, isso é misericórdia do astral para tentar ajudar você na sua vida que você leva. Você não chega nem no pé, nem na sujeira do pé da entidade. E você acha que você tem que incorporar mais, que tem que não sei o que. Isso daí não é figurinha não. Não é coleção de boneca que coloca no quarto. Não é biblioteca de livro. Mas o astral é misericordioso e eles, né, tentam de alguma forma ajudar todo mundo na sua realidade. Mas o fato é que existem. O fato é que, peço a bênção, Mestre Baxanã, o Thomas disse que ele entrou, meu pai, sua bênção, Mojuba. O fato é que existem muita vaidade, muito ego, muita egolatria, muita mentira e, o pior de tudo, muito autoenganação. Nós precisamos raciocinar, refletir sobre a verdade do movimento, sobre a verdade que a espiritualidade tenta nos trazer através da Umbanda, para que nós possamos, no mínimo, ter um trabalho sério. Nós podemos até ter, às vezes, um trabalho imperfeito, porque o homem é imperfeito.
às vezes falta uma coisa, falta outra, a gente vai errando, mas a gente vai tentando aprender, mas o que nós não podemos deixar de ter é um trabalho sério, seriedade, compromisso com as entidades, compromisso com a espiritualidade, compromisso com uma mudança de vida, uma conversão, uma mudança de valores, um reconhecimento daquilo que precisamos incorporar em nós através da incorporação dessas entidades. Muito bem, nós falamos na nossa aula anterior sobre até me esqueci sobre o que nós falamos na outra aula. Bom, nós comentamos sobre as 7 linhas de Umbanda, né? E a gente está conversando mais particularmente sobre princípios básicos da Umbanda. A gente falou sobre a hierarquia dos orixás. E a gente está falando hoje das 7 linhas. Eu falei na última live que nós também fazemos parte de uma dessas 7 linhas, que a nível de atualidade nós podemos identificar pelo nosso signo de nascimento. Correto? Correto. Muito bem. Aqueles espíritos que nós aprendemos a rezar a eles como sendo os nossos anjos da guarda, né? A minha avó ensinava: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina para todo sempre. Amém. Esses anjos da guarda, que vão também aparecer na doutrina de Kardec, na própria doutrina umbandista, são, na verdade, as entidades que fazem parte das 7 linhas de Umbanda. Então, por exemplo, se eu nasci na regência de Peixes, o meu anjo da guarda, que é essa entidade que vai me ajudar a dar um direcionamento melhor para aproveitar essa encarnação, as tendências, as características que eu preciso desenvolver, que eu preciso melhorar na minha vida, ela vai ser parte da linha de Xangô, que é onde se manifesta o signo de Peixes. Então o que a gente está dizendo? Que a gente tem que cultuar o nosso orixá ancestral como sendo o comandante do nosso anjo da guarda. Porque é esse espírito dessa linha que tem nessa encarnação, assume o compromisso de nos fazer despertar valores que nós precisamos trazer para a nossa vida. E mais do que isso, traz também a nossa vida enquanto homens, enquanto seres humanos, através das influências planetárias, os valores que nós precisamos aprender a dominar em nós, como também valores que nós precisamos aprender a desenvolver em nós. Então essa questão da regência do signo, eu sou de Peixes, o pisciano é assim, o ruim do pisciano é isso, não é que eu sou assim. Por alguma razão kármica, nessa vida, eu preciso vir com esses valores para que eu possa despertar valores, melhorar comportamentos, qualidades que nas encarnações anteriores talvez eu tenha perdido, tenha desfigurado. Então não é que o signo me faz assim, eu tenho a oportunidade de melhorar os valores dessa natureza planetária em mim enquanto espírito. E é nesse sentido que o anjo da guarda faz parte de uma dessas 7 linhas. A gente chama de anjo da guarda por conta da piedade, do culto popular, né, da religiosidade popular. Mas na verdade é o anjo guardião, o amigo guardião, o protetor, o espírito, o bom amigo anjo, né? Porque ele, como trabalha dentro dessa vibração, dentro dessa linha que detém esses valores que nós precisamos desenvolver, tem com naturalidade, liberdade para nos colocar próximos desses eflúvios, dessas energias, dessas vibrações e desses valores espirituais, comportamentais, psicológicos, arquetipais, que precisam ser alterados, trabalhados, desenvolvidos em nossa parte espiritual. O motivo para termos um anjo é que necessitamos de direcionamento para melhor aproveitarmos essa encarnação. As tendências e características que a influência do orixá ancestral faz sobre a nossa personalidade acaba estimulando o que precisa ser estimulado. O orixá ancestral é o orixá regente do seu signo de nascimento, diminuindo algumas tendências negativas da nossa personalidade, às vezes até nos deixando vulneráveis a esta ou aquela doença, caso nos desviemos do caminho. Obstante, o orixá ancestral não tem nada a ver com a mediunidade, ele tem a ver com a encarnação. Apenas direciona a nossa encarnação conforme pede nosso karma.
não sendo necessário ser médium para pedir a proteção desse orixá, e mesmo considerá-lo como nosso pai nessa encarnação. Então, a gente pode conversar em outro momento sobre isso. O orixá ancestral tem a ver com o karma, tem a ver com valores que precisam ser desenvolvidos, tem a ver com o nosso estado de guarda. Ele é quem nós comumente chamamos de anjo da guarda, são nossos pais ancestrais. É claro que falamos anjo da guarda ou entidade de guarda em um sentido mais amplo, pois temos uma entidade de guarda que nos acompanha mais de perto, que é da mesma linha ou vibração do orixá ancestral, transmitindo suas ordens, representando o nosso pai ancestral. Não podemos confundir o anjo da guarda com a entidade atuante. Quem que é a entidade atuante? A entidade que toma a chefia do seu trabalho mediúnico. Então, por exemplo, pode ser que isso daí já é uma outra conversa. Pode ser que a entidade atuante seja de Oxóssi, mas o anjo da guarda dele é Xangô. Ah, mas eu não tinha que incorporar Xangô porque meu orixá é Xangô? Não. Mediunidade é outra coisa. Tem a ver. Tem muito a ver. Mas não é uma ixofatis, não é uma regra fechada. Na verdade, existem raros casos onde a vibração original se harmoniza com a vibração mediúnica. Tem outros fatores envolvidos aí. Mas a verdade é que o anjo da guarda, que vem trazer os valores do nosso pai ancestral, que é o nosso orixá ancestral, é o nosso anjo da guarda, né? E uma coisa interessante é que a gente vai ver, por exemplo, a gente está falando aqui de uma linguagem tão elevada sobre essa questão dos orixás e tudo mais, e as pessoas vão falar assim, ah, mas Ogum matou, Ogum, como diz, né, o Ogundá, Ogum partiu em dois, né, Ogum mata, Ogum corta. Espera ainda, isso daí são os mitos que guardam valores esotéricos, sentidos profundos no entendimento da natureza divina dessas divindades. Os mitos não são histórias que devem ser levadas ao pé da letra. O próprio nome já diz mito. Tem que estudar o que é mito, né? Não é historinha nem fábula, é o mito. Nós precisamos entender isso. Eu acredito que a gente vai conversar sobre isso em uma aula futura. Mas, na verdade, são concepções que expõem ao público ideias esotéricas que já são acessadas apenas sobre uma análise profunda e real em busca da verdade do mito, se libertando da superfície e das ideias externas da possibilidade dessa história. Agora, uma coisa que a Umbanda vai falar e que é muito interessante dentro da ideia das 7 linhas de Umbanda, nós vimos que as 7 linhas são... a gente já começou a estudar as 7 linhas na nossa live anterior, né? Então quem não assistiu pode vir aí no Instagram ou lá no Facebook que tem a aula anterior, que vai dar uma clareza em relação aos princípios básicos da Umbanda e também ao que nós entendemos como linhas. Mas as linhas de trabalho que sustentam a criação, até chegar a nós mesmos, elas ainda trabalham conjuntamente, né? Você entra lá no Facebook, aquela discussão de um bandista com um bandista, você entra lá no YouTube, aqueles comentários, um bandista perseguindo um bandista. Isso daí não tem nada a ver com Umbanda, isso daí é do homem, que quer perseguir, que quer enganar, que quer separar, que quer falar. Isso tem a ver com o homem. A espiritualidade trabalha de forma unida. Bezerra de Menezes falou uma vez, através da mediunidade de Chico Xavier, que quando se discute demais a forma de fazer a caridade chega atrasada até quem precisa. Isso se ela chegar. Porque tem muitas discussões onde no final das contas ninguém faz nada. O prazer é bater boca, é discutir, é falar quem está certo e quem está errado. Mas a ação, ninguém faz. Por isso que nós falamos sempre nas nossas lives, precisamos agir. A Umbanda não pode ser uma mesa de conversa. Ela tem que ser uma mesa de trabalho. No trabalho a gente conversa. Mas sentar na mesa para ficar um discutindo quem vai fazer a comida e ninguém levantar para cozinhar o arroz e o feijão, não podemos fazer isso com a Umbanda. Nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte. Não fica julgando o outro, não fica vendo o que o outro está fazendo, faça a sua parte. O tempo que você leva falando, comentando o que o outro faz, é o tempo que você podia estar trabalhando. No final das contas, o outro trabalha errado no trabalho, e você também no trabalho trabalha errado. Por que está perdendo tempo com o que o outro está fazendo? Nós precisamos agir. Umbanda é trabalho, é ação. Não é à toa que os antigos falavam, né? Hoje vai ter trabalho no terreiro. Porque ninguém pode dar a ideia
de que vai para o terreiro para fazer qualquer coisa que não seja trabalho. As entidades vêm do astral para trabalhar. O que a gente está fazendo no terreiro? Tem que trabalhar. Mas, infelizmente, quando a gente faz uma análise pessoal na nossa vida, a gente percebe que, às vezes, as entidades trabalham mais do que a gente. A gente só trabalha na caridade na hora que está incorporado. Não é Umbanda isso. Isso não é Umbanda. Umbanda é assumir na sua vida o trabalho das entidades. Se a entidade foi lá no terreiro e falou que tem que perdoar, você saiu do terreiro, meu amigo, você tem que perdoar Deus, o mundo e o inferno. Porque você não está incorporando essa entidade. O que você acha que vai fazer essa entidade vir mais em você? Você comprar cachimbinho? Comprar roupinha? Comprar guinha? Comprar docinho? Comprar chupetinha? Não. O que vai fazer essas entidades criarem uma ligação real com você é a incorporação dos valores, dos ensinamentos que elas trazem para o terreiro na sua vida. Os iguais se atraem. Não é isso que nós falamos? Jesus dizia, diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Vocês acham que uma entidade de fé vai ficar querendo andar ao lado de médium sem vergonha, que não trabalha? Que não assume nada dos valores que essas entidades trazem para dentro do terreiro? Está lá incorporando criança, jogando bolo na cara de todo mundo, manchando com mel, mas chega em casa, não sabe ter amor pela família, não sabe ter amor pelo sacerdote, não sabe ter pureza de ação. Todas as ações já são feitas com o intuito de enganar, de mentir, de roubar, vive na hipocrisia. Como é que vocês acham que essas entidades de pureza vão ficar ao lado de seres assim? Chega lá o caboclo, vem, o pessoal, incorpora o caboclo, chega em casa uma preguiça, mais preguiça do que a bicha preguiça. Só fica deitada, não trabalha, não levanta para nada, não consegue limpar uma casa, fica só pedindo. Você chega na casa do médium, é um lixão. Tem lixo até em cima do teto. Não pode nem abrir a geladeira porque já tem comida de 5 meses guardada na geladeira. É isso os valores do caboclo que você está incorporando na sua vida? É esse trabalho, essa força, essa coragem, essa brutalidade de ação na sua vida? Vai lá, a pessoa incorpora preto velho, chega em casa, não tem nenhum tipo de sapiência no agir, no falar, age de modo reativo, não pensa, xinga, não sabe rezar, não consegue sentar para rezar. Pega lá a vela já até coçando a barriga com ânsia de poder sair de lá, porque não consegue parar, não consegue ficar um minuto em pausa para entrar em contato com as vibrações puras, originais, para poder movimentar suas forças íntimas pessoais para fins particulares de proteção. Isso é Umbanda. Umbanda não é o palco de show de carnaval que as pessoas querem fazer. Umbanda é a incorporação dos valores das entidades na nossa vida. Se você acha que essas entidades estão vindo no terreiro para ficar usando a sua roupa, para ficar acendendo o seu cachimbinho, você está muito enganada. Você está muito enganado. Nós precisamos despertar a realidade daquilo que nós entendemos como Umbanda em nossa realidade humana, espiritual e mental. Uma coisa interessante é que essas 7 linhas vão trabalhar juntas. Então vai haver um processo interno dentro dessas 7 linhas chamado entrecruzamento vibratório. O que é o entrecruzamento vibratório? É a manifestação do poder de uma linha para outra linha. Então no material que você recebeu no seu WhatsApp vai estar lá, na linha de Oxalá, a luz do Senhor Deus. Oxalá quer dizer a luz do Senhor Deus. As entidades vêm na vibração de caboclo. Nós vamos ter um orixá menor, que vai representar o encontro da linha de Oxalá com as outras linhas. Então nós vamos ter o caboclo Urubatão da Guia, que é representante direto da vibração de Oxalá. O caboclo Guaraci, que é de Oxalá para Ogum. Caboclo Guarani, que é de Oxalá para Oxóssi. Caboclo Aimoré, que é de Oxalá para Xangô. Caboclo Tupi, que é de Oxalá para Yorimá. Caboclo Ubiratã, que é de Oxalá para Iori. Caboclo Ubirajara, que é de Oxalá para Iemanjá. Esses são nomes de guerra, porque não são os nomes verdadeiros. Até porque, se a gente já vê hoje em dia a falta de respeito com tantos termos sagrados da religião, calcula-se mais nomes sagrados fossem revelados, né? É uma tristeza isso. Eu já vi vários, o próprio umbandista brincando, por exemplo, com o nome da Umbanda. Eu já vi os próprios umbandistas brincando com Saravá. Eu já vi os próprios umbandistas brincando com a forma como as entidades se manifestam. Eu digo, não brinca, assume esse arquétipo para a sua vida. Não precisa ficar brincando, o preto velho incorpora assim. Não,
Não brinca, assuma as qualidades dessa entidade na sua vida. Não vai ter brincadeira mais lucrativa do que essa. Você incorporar os valores do preto velho na sua vida, do caboclo, da criança. Se você quer falar Umbanda, fale, mas fale com respeito, buscando acessar a vibração dessa palavra, porque ela vibra de forma real. Então, as 7 linhas vão ter isso que nós chamamos de entrecruzamento, que representam esses orixás menores, que chefiam o trabalho de outros milhares abaixo deles em nossa realidade umbandista. Como eu disse, nós não iremos aprofundar nesse assunto porque foge ao objetivo, né, dessas aulas que nós estamos fazendo aqui, mas nós estudamos isso dentro do nosso templo, dentro da nossa escola de iniciação, porque lá se faz mais importante entender isso. Mas é importante que a gente entenda o quê? Que aquela ideia que os antigos tinham de a entidade veio cruzada, a entidade é cruzada. Esse cruzamento, na verdade, tem a ver com o entrecruzamento, que quer dizer que é uma entidade que está na faixa vibratória tal e que cruza com outra faixa vibratória. A grande quantidade de algumas entidades se manifestam dessa forma, né? Cruzando poderes, cruzando linhas, a dela regente com a outra. Então nós vamos ter cruzamentos que são os orixás menores na linha de Ogum, na linha de Oxóssi, na linha de Xangô, na linha de Orimá, na linha de Ori, na linha de Emanjá. Todas essas 7 linhas de Umbanda vão ter entrecruzamentos, e vocês vão ver aí os nomes dos orixás menores que chefiam ou que pontificam o cruzamento, entrecruzamento, já que acontece entre, né, dessas linhas. Essas linhas todas, claro, esses entrecruzamentos são bidirecionais, participando um orixá de cada vibração. Por exemplo, Ogum de Malê é da vibratória de Ogum e faz entrecruzamento com Yorimá, com Pai Benedito. Da mesma forma, Pai Benedito é de Orimá e faz entrecruzamento com Ogum de Malê, na linha de Umbanda, de Ogum. Assim sendo, esse sistema de entrecruzamento vibracional permite a atuação harmoniosa das 7 linhas, levando as energias necessárias para atingirmos os objetivos da sagrada corrente astral de Umbanda. É um mecanismo superficial, né? Isso aqui é uma forma que nós encontramos para explicar esse entrecruzamento. Só que falar das 7 linhas, como a gente falou na nossa última live, é uma coisa muito profunda, porque as 7 linhas é o próprio entendimento de cosmologia que a Umbanda tem. Então existe muita coisa por trás, e requer estudo para que a gente compreenda de forma real. Mas a grande mensagem que nós importamos fazer com que todos levem da nossa live de hoje é que o seu anjo da guarda, no entendimento umbandista, existe. E ele é uma dessas entidades que fazem parte da sua vibração original. Por isso que nós divulgamos no início da nossa aula o perfume dos signos, né? Que é o perfume da vibratória do signo da pessoa. Nós divulgamos a defumação, de harmonização, de desagregação. Por quê? Porque essas são ferramentas que nós dispomos para entrarmos em contato com a nossa vibração natural. Então, por exemplo, eu estou aqui rezando o meu anjo da guarda, eu tenho que sentir, por exemplo, o cheiro da minha vibração original. Fazer uma defumação no dia de Marte, se eu sou de Áries, se eu sou de Escorpião, fazer uma defumação de Ogum na minha casa, para eu entrar em contato, para eu receber esses auros, né? Esses alços de luz, de prana, provindos logicamente do Sol, mas direcionados a mim nessa regência específica da minha vibração natural. Então nós fazemos todo esse serviço dos perfumes do signo, das essências do signo, da defumação do signo, tudo o que precisa para poder você fazer em sua casa mesmo o seu ritual, sua harmonização, sua vibração, a gente dispõe. É só entrar em contato com a gente, pedir, que vai ser colhido no dia certo, na hora certa, melhor do que comprar em loja de Umbanda, que todo mundo entra querendo coisa para matar, para destruir, para separar, pensando que Umbanda é carnificina, né? Todo mundo entra e acaba você levando para casa essas coisas todas pesadas já do lugar, que sai com essas formas de pensamento negativas, e aí você vai passar isso para o seu corpo, que não é legal, né? Tem coisas que a gente fala, tem que comprar lá, estátua, ferramenta, tal, que dá para limpar para poder usar. Mas e defumação? E perfume?
E banho? Não tem como comprar, né? Porque, por exemplo, o líquido, a água, por exemplo, é a melhor carreadora de energias que existe. Se você coloca um copo de água no ambiente, um líquido, ele absorve todas as energias do ambiente. Aí você vai lá e compra o perfuminho na loja, que todo mundo entra para procurar coisa que não deve, e você vai levar isso para dentro de você. Porque, independente da ação, o elemento absorve. Mas, enfim, os interessados, como a gente falou, é só nos procurar no Insta, no Face do terreiro que vocês já têm aqui no Face, que a gente vai ter o maior prazer em atender, né? Agora eu quero pedir a você que aí na sua casa pegue o seu copo com água, né? Para nós podermos fazer o nosso benzimento à distância, conforme nós já havíamos feito na nossa semana anterior, que foi no sábado, né? Vamos ver até quando nós vamos continuar a fazer as nossas lives à distância, né? Live à distância, mas fazer as nossas atividades à distância, porque na verdade nós temos que respeitar as leis do distanciamento, né? Pega na sua casa lá, se você tiver o seu altar, coloque lá no seu altar, acenda lá a sua vela. Eu não tenho nenhuma vela aqui por perto. Eu não vou colocar tudo aqui na frente, senão vai virar um congá aqui na minha frente, na live, né? Mas tá aqui também o Caboclo Aimoré, já coloquei já 2, coloco 3, não tem problema algum, né? Tá pegando aí nas duas, Thomas? Nessa aqui não tá aparecendo o incensinho. Não tem problema. E vamos pedir, coloque lá seu copo com água, vamos pedir a essas divindades, a essas entidades que nós estamos evocando, né, para que venham trazer a nós as vibrações positivas, para que vocês venham receber na sua residência esse benzimento que está sendo feito à distância pelas equipes do nosso terreiro, da nossa comunidade, que estão nas suas residências com os nomes que foram enviados, realizando essas técnicas de benzimento, de vibração à distância. Sente-se em um lugar confortável. Se você tem aí na sua casa o perfume do seu signo, passe o perfume do seu signo em você, né? Para você poder se equilibrar com a sua para que você possa se harmonizar com a sua vibração original, para que a gente possa pedir às entidades. Nós estamos sobre a regência de Ogum no signo de Áries. Nós queremos pedir a essas divindades do astral que nos acompanham, nossos anjos da guarda, nossos irmãos, amigos, protetores, bons amigos do astral, que venham olhar por nós, que venham entrar em nossas casas, que venham trazer a nós a luz que nós precisamos. Feche os seus olhos aí na sua residência, visualize a porta da sua casa, visualize uma bola de luz. Imagine que tem uma bola de luz entrando na sua casa. Mas não é uma bola de luz limitada, é uma bola cuja luz se reflete, se irradia, luminosa, pulsante, uma luz dourada que entra em sua residência, pairando sobre a fronte de cada um dos moradores da sua casa, iluminando a sua casa, trazendo luzes, energias positivas, transformadoras, alívio para as suas dores, tranquilidade para as suas tensões, calma para as suas raivas, para a sua tensão negativa. Nós pedimos aos irmãos da vibração de Ogum que venham nos acompanhar nas demandas da vida, que venham olhar pelas nossas necessidades particulares, que Ogum, o vencedor das demandas, das batalhas, venha limpar e purificar nosso corpo astral, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, purificar as nossas residências, iluminando-a, fazendo com que dentro dela habite a paz, a harmonia, a concórdia, a união. Que o nosso corpo físico seja limpo de toda sujeira, de todo cansaço, de toda negatividade, de toda inveja, de toda doença, de todo vírus negativo, de toda bactéria negativa, de toda doença que nos faz sofrer, de toda dor, de todo cansaço.
que o nosso corpo astral seja limpo de toda mancha espiritual negativa, toda vibração negativa, todo sentimento negativo, toda raiva, toda angústia, todo e qualquer sentimento de contrariedade familiar, espiritual, relacionamental, das nossas afetividades, da nossa sexualidade. Que o nosso corpo mental seja equilibrado, harmonizado com a nossa vibração espiritual. Que nós possamos despertar em nós, sobre os auspícios positivos do Orixá Ogum, os valores positivos da nossa vibração original. Que nós tomemos consciência das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos males. E que mais do que isso nós possamos lutar, como num campo de guerra, em busca da nossa perfeição, em busca do nosso aperfeiçoamento comportamental, moral, espiritual, mental, físico, que nós possamos trazer a lei dentro das nossas imperfeições, que a nossa vida seja uma manifestação da lei divina, a vida seja uma manifestação dos poderes divinos, que a nossa vida seja uma manifestação das entidades espirituais que nós buscamos. E tudo isso nós pedimos a vós, Ogum, que sois o vencedor das demandas, que sois o vencedor das guerras, vós que lutas no campo das lutas espirituais, seja da nossa vida física, da nossa vida astral, da nossa vida mental, espiritual, que nós possamos ser vencedores ao seu lado, pois nós sabemos que, unidos, buscando a luz, buscando a harmonização dos nossos comportamentos, nós poderemos alcançar um dia a luz que nós tanto buscamos e desejamos. Ogum de Lê, quem manda é Zambi. Ogum de Lê, quem manda é Zambi. Corre, corre a sua gira, corre, corre a sua gira pra salvar filho de Umbanda. Já foi o sol, já veio a lua, ele vai girar. Ele vai girar, na linha de Umbanda ele vai girar. No meu congá de Oxalá, ele vai girar. Ogum de Lê, quem manda é Zambi. Ogum de Lê, quem manda é Zambi. Corre, corre a sua gira, corre, corre a sua gira pra salvar filho de Umbanda. Já foi o sol, já veio a lua, ele vai girar. Ele vai girar, na linha de Umbanda ele vai girar. No meu congá de Oxalá, ele vai girar. Já foi o sol, já veio a lua, ele vai girar. Ele vai girar, na linha de Umbanda ele vai girar. No meu lar ele vai girar. No meu lar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que não demos acesso ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai dos nossos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por nós e por todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que nos tornemos dignos das vossas benevolências. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Eu tenho certeza que você tem lá o seu amigo, o seu familiar, o seu irmão, que precisa também dessa luz, que precisa também desse hálito de saúde. Eu peço a você que você idealize, você pense nessa pessoa. Imagine sobre ela essa luz que você imaginou entrando na sua casa, essa luz que está iluminando o seu lar,
os seus familiares. Pense nessa pessoa que você quer que receba essa luz. Imagine ela na sua cabeça, com essa luz vibrando sobre ela. Imagine que ela está ali sendo emanada, envolvida dessa luz laranja, dessa luz, essa vibratória de Ogum. Que ela possa também receber essa ajuda, essa vibração, essas energias que nós estamos aqui pedindo a vibração de Ogum para que venha trazer a nós. Isa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum sete ondas. Isa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum beira-mar. Isa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Iara, Ogum mexer, seu matinata, Ogum mexer, olha Bandaruê. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum sete onda. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum beira-mar. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Iara, Ogum mexer, seu matinata, Ogum mexer, olha Bandaruê. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum sete onda. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum beira-mar. Pisa na linha de Umbanda que eu quero ver Ogum Iara, Ogum mexer, seu matinata, Ogum mexer, olha Bandaruê. Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz. Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Ogum Jesus. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogunhê, Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz. Ogum em seu cavalo corre e a sua espada reluz. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogum, Ogum mexer, sua bandeira cobre os filhos de Jesus. Ogunhê. Meu Deus, permiti que os bons espíritos que nos assistem, permiti a Caboclo Aimoré, a Pai Congo, Caboclo do Pinambá, Vó Firmina, possam ajudar-nos quando nos acharmos em dificuldades e amparar-nos nas nossas vacilações. Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que nós, neles, encontremos a força que nos falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Nós pedimos à Vó Firmina de Angola, pedimos a Caboclo Aimoré que venha trazer a nós, no dia de hoje, o encerramento do nosso benzimento à distância. Que nós possamos sairmos dessa live transformados, que nós possamos estarmos em nossas residências harmonizados com a espiritualidade que nós buscamos. Que Caboclo Aimoré lá do outro lado, ao nosso lado, Vó Firmina, possam nos ampararmos, possam nos trazermos as bênçãos positivas que nós tanto almejamos e desejamos alcançar. Jesus, eles venham trazer a essa água que nós colocamos em nosso altar, um remédio que nós precisamos para a nossa cura, o remédio que nós precisamos para o nosso bem-estar, para a nossa tranquilidade. Jesus, que é o nosso Rei, Jesus, que é o nosso Pai,
Jesus que é o nosso Rei, Jesus que é o nosso Pai, seus filhos chamam no terreiro de Umbanda, pro terreiro de Umbanda nos proteger. Seus filhos chamam no terreiro de Umbanda, pro terreiro de Umbanda nos proteger. Na casa do seu Aimoré, todos nós vamos pedir pelos nossos caminhos santos, pro terreiro de Umbanda nos proteger. Pelos nossos caminhos santos, pro terreiro de Umbanda nos proteger. Mas o seu manacá já não dá mais flor, o seu manacá já não dá mais flor. Ele vai mandar plantar, ele vai mandar plantar uma semente no seu manacá. Ele vai mandar plantar, ele vai mandar plantar uma semente no seu manacá. Mas como é linda essa madrugada, filho de Umbanda que vem trabalhar. Tupinambá é pai de terreiro, Tupinambá é quem vem nos ajudar. Tupinambá é pai de terreiro, Tupinambá é quem vem nos ajudar. Vovó Firmina vem da Bahia, Baixa com Deus e Santa Maria. Vovó Firmina vem da Bahia, Baixa com Deus e Santa Maria. Tem, a vó Firmina também tem. Tem, a vó Firmina também tem. Vó Firmina que vem da Bahia, que vem saravá no terreiro de Umbanda. Vó Firmina que vem da Bahia, que vem saravá no terreiro de Umbanda. Vó Firmina vem de Angola para ajudar os filhos seus. Vó Firmina baixou no terreiro para ajudar os filhos de Deus. Vó Firmina veio de Angola para ajudar os filhos seus. Vó Firmina baixou no terreiro para ajudar os filhos de Deus. Angola, 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 Angola. Vó Firmina chegou no terreiro para seus filhos ajudar. Angola, 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 Angola. Vó Firmina baixou do terreiro para seus filhos ajudar. Salve Caboclo Aimoré, salve Caboclo Tupinambá, salve Vó Firmina de Angola. São 6 horas e nesse horário sagrado onde os sinos tocam anunciando a Ave Maria, nós queremos saudar, evocar essa egrégora mariana de Maria, a Virgem Santíssima, representada pelas caboclas, pelas mães velhas, pelas crianças puras dentro dos nossos terreiros. Nós queremos rezar essa oração tão poderosa, essa reza tão poderosa. Eu falo para os meus filhos que essa reza é um contrato de Maria como nossa advogada, porque Maria sempre foi cultuada como a advogada do povo cristão. A gente vai ver ela na Bíblia, ela recorrendo a Jesus, defendendo os interesses do povo de Deus. E várias outras vezes, a gente vai ter um livro que está saindo aí, Os Santos e os Arcanjos na Umbanda Popular e Esotérica. Logo, logo sai, a gente vai poder falar um pouco mais sobre Maria. Várias vezes Maria vai ser a advogada, né? Aquela que defende o povo no momento da necessidade. E tem essa reza que os nossos ancestrais umbandistas tanto rezavam, quanto o Preto Velho, tanto o Caboclo ensinou o pessoal a rezar, pedindo a Maria a defesa dela como advogada do povo mesmo. Nós queremos pedir a ela, Mãe do céu, Mãe de amor,
que venha nos ajudar, venha advogar pelo seu povo, pelo povo de Jesus, pelo povo de Deus, nesse momento em que nós temos que enfrentar esse momento necessário, mas triste e delicado para a nossa humanidade. Eu quero assinar o meu contrato de cliente com a senhora como minha advogada. Todos nós queremos, para que a senhora venha nos defender nos tribunais da vida, do karma e do destino. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos e merecedores das promessas de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Que assim seja. Você pode beber a sua água, você pode compartilhá-la com os seus irmãos que moram com você. A minha avó, que é louca, certamente já colocaria lá dentro do bebedouro para todo mundo da casa beber, visita, empregado, filho, neto, né? Mas é assim mesmo, nós buscamos aquilo que nós precisamos, aquilo que nós sentimos que desejamos e precisamos alcançar. Nós agradecemos a presença dos nossos irmãos na nossa live de hoje e desejamos que vocês todos tenham uma maravilhosa semana. Uma semana abençoada, cheia de luz, cheia de segurança, cheia de saúde, e naquilo que precisar, estamos aqui dispostos a ajudar-nos. Peço mais uma vez a bênção a meu pai, a meu mestre, meu amigo, mestre Bastanã, a sua bênção. Dou a bênção aos meus irmãos, peço a bênção aos meus irmãos, dou a bênção aos meus filhos, o meu respeito a todos, e que nós possamos nos encontrar mais vezes. Saravá.